Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogar ao nosso Divino Mestre que nos ilumine, que nos ampare neste momento para que nós possamos compreender o máximo possível de todos os ensinamentos que serão abordados na noite de hoje. Com a prece que Jesus nos deixou, daremos por iniciado a abertura dos trabalhos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então nós estamos estudando o livro da Gênese, o capítulo número 16, As Predições segundo o Espiritismo, a teoria da presciência. Tá? Aqui nós vamos discutir a respeito do conhecimento do futuro, aquilo que normalmente nós temos muitas dúvidas, mas que somente o Espiritismo, como chave, pode nos ajudar em relação a isso. Bom, então vamos lá. No capítulo 16, Teoria da Presciência, no tópico número 1, como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que sejam consequência do estado atual, mas não daqueles que não tenham nenhuma relação, e ainda menos daqueles que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras não existem, estão ainda no nada. Então, como saber se elas sucederão? Os exemplos das predições realizados são, entretanto, bastante numerosos, do que se deve concluir que aí se passa um fenômeno do qual não temos a chave, pois não há efeito sem causa. E esta causa que vamos procurar encontrar é ainda o Espiritismo, ele próprio, a chave de tantos mistérios que nos fornecerá e que, além do mais, nos mostrará que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo nas coisas usuais, o que ajudará a fazer compreender o princípio que desenvolveremos. Então, nós vamos perceber que essa questão da presciência, do conhecimento do futuro, está subordinada a uma lei. Então, não está no âmbito sobrenatural e muito menos do maravilhoso. E, de novo, ele coloca como o Espiritismo pode vir a nos ajudar a resolver certas questões relativas ao futuro. Ou seja, nós temos dúvidas, desejamos conhecer o nosso futuro, mas podemos nos perder dentro dessa condição de busca. E aí temos que buscar sempre aquela orientação que a doutrina espírita nos oferece, que é aquela que tudo deve ser passado pelo crivo da lógica e da razão, e também a questão do conhecimento das chamadas leis naturais. A partir de agora, no tópico 2, ele vai oferecer para nós um exemplo. Esse exemplo da presciência é um conhecimento adquirido através das inúmeras encarnações, as quais nós podemos até ter como um conhecimento interior chamado intuição. Então, a intuição, ela serve tanto para as questões mediúnicas, como também para as questões próprias do indivíduo, a nível de ele poder ter os seus conhecimentos em estado latente e ser despertado esse estado latente numa necessidade que ele venha a ter sobre determinado assunto. Então, você pode ter uma visão antecipada daquele fim do qual você está ainda percorrendo para poder atingir. Tá? Então, aqui no 2, ele coloca: suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha a observar a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa para ele, e poderá facilmente abarcar num só golpe de vista todos os acidentes do terreno,
desde o começo até o fim da estrada. O viajante que segue essa estrada pela primeira vez sabe que está caminhando. Chegará ao fim dela, eis aí uma previsão simples da consequência de sua marcha. Porém, os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os rios a vencer, os bosques a atravessar, os precipícios nos quais poderá cair, os salteadores escondidos para lhe saquear as bagagens, as casas hospitalares nas quais poderá repousar. Tudo isso é independente de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, pois sua vista não se estende além do pequeno ciclo que o rodeia. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que consome a percorrer o caminho. Retirai-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está no alto da montanha e que acompanha sua viagem, tudo isso é o presente. Suponhamos que o observador desça para perto do viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Estará prevendo o futuro. O futuro existe para o viajante. Para quem está no alto da montanha, esse futuro é o presente. Então, para poder traduzir isso de uma maneira mais simples, então, imaginando a nossa condição de encarnação. Passamos lá pelo projeto reencarnatório, aonde os nossos orientadores espirituais colocam para nós todo o percurso que vamos ter durante o nosso processo de encarnação. Aí visualizamos o final. E esse final ele pode ter dois, vamos dizer assim. Por quê? 2 ou 3 ou mais finais. Por quê? Quando nós nos comprometemos a determinada coisa, nós sabemos que devemos de atingir aquela coisa, aquele final. Só que nós temos um percurso a ser percorrido. Temos que buscar um entendimento de que as situações que vão ser apresentadas a todos nós serão situações que exigirão da nossa capacidade. E essas capacidades, elas são dadas para nós de acordo com a qual podemos vir a executá-las. Se eu sou uma pessoa que sei contar até 10, nunca chegará para mim uma matemática ou uma conta que vai me levar a contar além dos 10. Sempre vai ser dado além até o número 10. Isso é aquela condição da nossa encarnação aonde nós temos as ferramentas que são necessárias para podermos trabalhar no sentido de vencermos as nossas provas e suportarmos as nossas expiações. Não existe um peso maior do que a gente possa vir a carregar. E dentro desse sentido do conhecimento do futuro, nós vamos enxergar que o futuro é o destino final. Só que dentro do início da volta a esse planeta ou outro planeta, para retomarmos o nosso caminho para o crescimento espiritual através da encarnação. Nós sabemos que vamos atingir lá na frente. Só não sabemos como vai ser esse percurso, tá? E é interessante que a doutrina espírita ela nos dá força para podermos aprender a suportar todo e qualquer tipo de situação que pode vir a ocorrer conosco, no sentido de nos causar e nos dar a esperança que precisamos para crescer dentro desse processo, tá? Eu gostaria que o pessoal pudesse participar, perguntar e intervir. O Nelson está aí para intervir hoje? Né? Sim, estou acompanhando, né? Tá. Então, ajuda aí, né, meu? Mas até aqui não tem nem muito o que colocar, né? Porque ele vai entrar agora, né? Ele vai falar quando a gente sai do círculo da questão material, né? Eu acho que o que você está colocando está bem claro. Porque você está colocando bem o nosso ponto de vista, a partir do momento que a gente tem uma programação encarnatória, que a gente consegue abarcar e as consequências, né? De acordo com o caminho que a gente vai trilhando.
Certo. Nesse outro ponto, ele vai entrar com essas questões, sai um pouco desse campo, eu acho que aí a gente conversa mais, né? Essa parte material está muito bem colocada, viu, Marcos? Porque é um exemplo simples que ele coloca aqui, mas que se a gente se aprofundar nesse exemplo, nós vamos ver a nossa história, vamos ver o nosso momento e o quanto que a doutrina espírita nos ajuda a podermos atravessar essas situações que são difíceis. E quando a gente deseja o futuro, que a gente quer saber o que vai acontecer conosco, aí nós temos que observar dentro de nós o que e até que caminho, até que ponto a gente pode vir a alcançar. Todos nós sabemos interiormente as nossas capacidades. Né? Marcos, Oi. Quem pode, caso, entrar a questão da experiência, cada um no decorrer da sua nação, de poder estar prevendo situações, não prevendo, mas com conhecimento, alterando alguns acontecimentos pertinentes à própria encarnação? Sim, a gente pode prever, sim, porque tudo o que nós estudamos da doutrina, nós vamos ter aquele sentido de que a facilidade nunca é o nosso objetivo. E quando a facilidade se aproxima, a gente tem que ter um senso do qual nós devemos de nos precaver e nos preservar. E, como espíritas, estudando a doutrina espírita, nós temos que ter o conhecimento de que estamos no mundo de provas e expiações e que situações difíceis vão acontecer e, superando algumas dessas situações, temos que aguardar outras situações difíceis, de forma que podemos ter, dentro dessa situação de prever o futuro, de que a nossa luta ela vai ser contínua a todo tempo. Tá certo. Obrigada. Ô Marcos, pegando o gancho aí desse exemplo, ele fala, né, que do alto ele consegue ver toda a caminhada, por exemplo, do espírito, né? Então, nós estamos lá numa reencarnação nova, né? E a gente sabe o objetivo final. Então, a minha questão é a seguinte: dentro do nosso livre-arbítrio, né? Como você falou, vão ter vários finais, né? Nós, os estudiosos, vamos por entre aspas, né? Estudiosos não, mas a gente já conhece alguma coisa sobre o nosso final. A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas a maioria das pessoas vão levando a vida conforme a onda está batendo, né? Então, a gente sabe que vindo uma prova, passando essa prova, vai vir outra. Só que as pessoas, nós temos esse livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, sem esse conhecimento da doutrina espírita, o que ele nos leva? Ele nos leva às facilidades. E aí que eu acho que a gente desvirtua um pouco do caminho de ascensão até Deus. É isso? É que eu estou ligando o microfone. Na realidade, o que acontece? Tudo que está dentro, a gente estuda isso no Livro dos Espíritos, a influência da matéria em nossas vidas, no espírito, né? E dentro daquilo que nós pensamos, a nossa visão estreita, nós vamos observar que a única vida que nós temos é essa aqui. O porquê que a gente pensa que a vida é essa e a única? Porque fatos acontecem conosco e tudo o que acontece mexe com os nossos sentimentos. Normalmente, com os sentimentos que nos ocasionam dor. A partir daí, nós tentamos um processo de fuga para poder buscar um alívio para essa dor.
e não procurar entender o porquê que nós temos essa dor. Nós queremos nos libertar dela. Isso não somente no âmbito sentimental, mas no âmbito material, principalmente. Quando nós temos aí uma dificuldade financeira, né, que é uma coisa que todos nós passamos, a gente não tem como escapar, e a gente sempre pensa que o vizinho tem mais dinheiro que a gente, como é que o vizinho consegue prosperar, e a gente não consegue prosperar, a gente trabalhar muito. Tudo isso está naquele âmbito de que sempre é dado de acordo com aquilo que nós precisamos no processo da encarnação, das nossas capacidades, e para podermos dar o valor devido que será necessário para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, se nós buscarmos somente um lado da moeda, ou somente o lado material, nós podemos até prosperar, ou podemos ter uma derrocada, não importa. Mas, mesmo na situação de prosperarmos e esquecermos o lado espiritual, alguma coisa vai faltar em nós. E essa coisa que vai faltar em nós vai trazer para todos nós aquela questão da carência. E para você lidar com a carência é muito complicado. Então você precisa ter uma base de apoio. E essa base de apoio é o equilíbrio entre o material e o espiritual. Então o material, ele te ocasiona dor, só que o espiritual, ele vai te dar uma sustentação naquela dor que você está sentindo. E você sendo sustentada naquela dor material, você cria forças para poder executar o seu processo de inteligência e, dentro disso, buscar uma melhor solução que seja saudável. Não uma situação que leve a caminhos tortuosos. Você pode ser tentado dentro da sua honestidade, de você achar que, dependendo da sua necessidade, você pode fazer alguma coisinha só de errado no âmbito material, e que ninguém vai perceber aquilo, e pode não perceber, só que aquele pouquinho que você desviou, ele vai te levar a um caminho final diferente daquele que você se propôs. Por isso que fala que existem vários futuros. Você que vai escolher. E esse percalço do caminho é justamente essas situações que a gente não consegue antever. Porque os testes vão vir sempre para nós, seres encarnados. Principalmente para nós espíritas, porque os testes são mais latentes, para saber se nós realmente estamos aptos a termos um prosseguimento dentro da doutrina, ou a doutrina é para nós somente uma base de orientação sem um aproveitamento interior. Porque a doutrina, ela pode te ajudar em inúmeras tarefas da sua vida, materiais, espirituais. Só que a doutrina, ela está para a sua reforma moral, não somente para poder te ajudar em várias situações. E é por isso que ser espírita é muito difícil. Porque vai chegar um momento, e a gente sempre falou disso, que todos nós vamos ter que comer o prato de sal. E o prato de sal, nesse momento agora, ele foi servido para todos nós. Isso não impede de que a gente tenha que se proteger. Só que a gente pode usar o raciocínio e a lógica para poder encontrar a proteção e se servir desse prato de sal, sabendo que ele vai ser doloroso na sua degustação, mas que você, passando por essa fase, pode ser que o outro prato que seja servido para você, ele venha a ser um prato de açúcar. Então, a gente não sabe, dentro da proposta, das situações que são oferecidas para nós na vida, se nós vamos tender a ceder ou resistir àquela situação. E é por isso que essa situação do futuro, ela é muito importante para nós, porque vai definir aquela situação nossa de volta para o mundo dos espíritos, que é a única certeza que nós temos, e nós chegarmos lá com cara de tacho. Adentrarmos ao mundo dos espíritos e está escrito na nossa testa que nós falhamos porque nós quisemos falhar.
Então foi culpa nossa. Ninguém nos obrigou a falhar. As circunstâncias do meio não nos obrigaram a falhar. Nós tínhamos todos os recursos, todas as ferramentas, mas nós optamos em falhar, porque, de alguma maneira, aquilo nos deu uma sensação de prazer dentro de um âmbito de uma facilidade que nós julgamos que nós conquistamos e que aquilo nos enganando, entendendo que não nos prejudicou. E, na realidade, nos prejudica. Então, isso que a gente tem que estar muito atento para que não venha a acontecer, né? E é por isso que a gente estuda a doutrina espírita. É por isso... Vou colocar uma coisa. Sim, pode sim. Colocando... Tem a ver com isso daí, mas eu acho que tem muito a ver com o que a Linda estava falando. Quando a gente fala, né, de futuro, objetivos a ser alcançados, quando a gente fala objetivo, é a encarnação, o resultado dela, conforme você colocou. A doutrina, ela interfere também no sentido de nos ajudarmos a reelaborar nossa caminhada. E eu pego eu mesmo um exemplo, tá? Eu tenho olhado muito para trás, 15, 18 anos, 20 anos atrás, como eu vi a vida, e eu falo a vida de uma forma geral e vejo hoje, é só agradecendo a Santa Doutrina Espírita, que me ajudou a reelaborar a minha visão de vida, a minha conduta, os meus sentimentos, como trilhar meu caminho. Então, assim, tem muito a ver com o que a Linda estava falando sobre as consequências, né? Por exemplo, nós temos uma natureza íntima, e em função dela, se eu não tomo atitudes, a consequência vai ser chata. Agora, desde que essa natureza não seja boa. Quando você começa a trabalhar a sua própria realidade, em função desses estudos, e começa a vivenciar essas transformações, a gente começa a abarcar um futuro diferente. Nós também podemos olhar por essa perspectiva, não é? Sim, Nelson, com toda certeza. E a gente tem que ter uma coisa em mente. Sempre falamos da preparação para a morte. É interessante que a gente vai falando em encarnação, estamos falando do reencarne, projeto reencarne, e agora estamos entrando na morte. Então a gente tem que pensar bem a respeito disso. Por que nós, espíritas, temos que nos preocupar com a preparação para a morte? Por quê? E esse momento que nós estamos vivendo é um momento decisivo para isso. Porque qualquer um de nós pode ser levado de um momento ao outro. Então, existe uma situação que contamina, é uma situação que vai, dessa contaminação, provocar doenças que já estão em você. E, a partir daí, vai ser o gatilho, o start para seu desencarne, se essa for a proposta da sua encarnação de desencarnar por determinado momento ou determinado tipo de doença. Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso. E quando nós falamos em preparação, nós sabemos que, a qualquer momento, nós podemos vir a ser solicitados ao retorno ao mundo dos espíritos. E não vamos pensar que a gente é insubstituível, que sem a gente o nosso trabalho espiritual não vai andar, que sem a gente a nossa família não vai continuar, sem a gente o nosso trabalho material não vai continuar. Então isso é uma grande pretensão da nossa parte. E a gente tem que pensar que ninguém é insubstituível e que todos nós temos o direito, sim, de morrer. Nós temos o direito de morrer. E a gente tem que pensar em morrer com muita dignidade. E a dignidade é aquela que leva à missão cumprida. A dizer, olha, hoje, ou a minha vida, como a gente tem que fazer todos os dias, quando a gente encerra o nosso momento para entregar o corpo físico para o descanso e o nosso espírito sair, deixar bem claro que, até aquele momento, nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer.
E que se por algum motivo a gente não voltar para o corpo, que a gente desperte na lucidez no mundo dos espíritos e continuemos a nossa jornada, e aqueles que ficaram, que tenham também o respeito a esse momento, que é um direito daquele que vai desencarnar ou morrer. Essa situação da morte, ela precisa ser mudada urgentemente. Ela não pode mais continuar como sendo um mistério, principalmente para nós espíritas. Porque no momento final, quando nós olhamos o futuro, e o futuro certo é o desencarne, a entrada no mundo dos espíritos, nós vamos encontrar aqueles que foram antes. E vamos esperar aqueles que vêm depois. De forma que na matéria, como a gente aprende na física, dentro das leis da física, tudo se transforma, nada se perde. Mas o espírito ele é indestrutível. O espírito ele não tem nenhum fator de poder ser descontinuado da sua unidade. Ele é único, ele é individual e imortal. E aí nós podemos falar de imortalidade do corpo físico, mas podemos falar da imortalidade do espírito. É isso que nós temos que entender e separar. Ou cremos ou não cremos. Nós temos dois caminhos. Se nós estamos na doutrina espírita, estamos supondo que nós, estudantes da doutrina, cremos na vida espiritual. E se nós cremos na vida espiritual e temos o privilégio de vivenciar a vida espiritual por antecipação, a gente não pode não crer nela. Tudo na vida é uma fase. E todos nós precisamos alcançar aquele momento e que, com toda certeza, quando alcançar esse momento de volta, a gente tem que estar preparado para isso. Vamos adentrar o mundo dos espíritos como calouros. Não podemos ser calouros. Quantas encarnações, quantos milênios ou bilênios nós temos? Não sabemos. Até agora, a própria ciência estava mostrando que foi descoberto um tipo antecessor do homem que acabou por identificar um DNA com o Homo sapiens. Tem uma origem agora que vai ser estudada bem antes do pré-homem. Inclusive, no livro, acho que é Caminho da Luz, do Emmanuel, ele coloca, quando Jesus faz aquele planejamento da volta ao planeta Terra, e que Jesus termina a sua parte construtiva do planeta, onde ele vai pedir aos espíritos que escolham o corpo ao qual eles querem vir a encarnar, e aquele corpo mais próprio é daquele homem anterior, um pré-homem, vamos dizer assim, e aqueles espíritos se adaptam àquele corpo. E essa agora a ciência está descobrindo esse DNA anterior, do tipo antropóide que ele coloca. Isso que é interessante, porque nós estamos observando que a doutrina espírita ela é pura ciência. O que ele estava falando lá nos anos 1930, 1940, agora está se confirmando através dos elementos de DNA do código genético do homem atual, que ele tem esses traços de ancestralidade desses homens, pré-homens, vamos dizer assim. Então, tudo isso é interessante, porque aquela teoria da evolução de Darwin já caiu por terra há muito tempo. Ela não serve mais. Né? Como entender a presciência com a fatalidade, com o livre-arbítrio? Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que é interessante e fala sobre a questão da lei de liberdade e fala também sobre as chamadas fatalidades. E dentro das fatalidades nós vamos ver a questão até da outra lei divina, que é a lei de
destruição. E que a lei de destruição sendo necessária ou aquela abusiva. E nós vamos ver que fatalidade, para nós, está sempre no âmbito material. Sempre no âmbito material. E fatal mesmo é somente a morte. Ou seja, quando nós temos aquele momento decisivo, é fatal e a morte. Mas quando olhamos a fatalidade dentro do âmbito espiritual, nós vamos perceber que são situações que são preparadas para que, no momento da preparação do nosso encarne, a gente tenha ciência que, num momento da nossa vida, determinada situação irá acontecer, que dentro dessa situação, isso será um chamativo para mudarmos a nossa conduta, ou a nossa forma de pensar, ou a nossa forma de ser. Um exemplo muito típico disso é uma doença incurável que ela abate o ser, às vezes de pleno vigor, plena idade, juventude, que está no seu melhor momento do trabalho e que está no seu melhor momento de sentimento junto à família, e que, de repente, aquela doença chegou até ele. E ele tem duas situações. Ele pode se preparar para enfrentar a doença. Em se preparando para poder enfrentar a doença, saber que pode contar com a fé e com a esperança e que pode vir a superar a doença. E o outro caminho é o caminho do desespero. É o caminho da rebeldia. É o caminho da revolta. É o caminho do desânimo. É o caminho da falta de fé, que a grande maioria opta por esse caminho. E aí encontramos situações em que, quando se opta pelo primeiro momento, a pessoa pode, se for designado dessa forma, superar a doença. E superou a doença e retoma a sua vida do ponto que parou. Só que precisa retomar a sua vida com outro tipo de pensamento, com outro tipo de sentimento, com outro tipo de conduta. A partir daí, aquilo que foi planejado surte efeito. Foi planejado, surte efeito. Agora, no outro momento da revolta, ela pode até se recuperar. Só que quando ela retoma a sua vida habitual, ela faz aquilo que fazia antes e até pior. E esquece os momentos de dor que passou. Porque entendeu que superou e que a ciência ajudou. E ela desperdiça a oportunidade que ela mesma pediu para poder ser alertada, para poder mudar a sua conduta e sua postura perante a vida. Aí que está a situação da chamada fatalidade ou pré-determinação, a gente pode chamar assim. Porque fatal somente é a morte. Então vamos reservar a fatalidade para a morte e uma pré-determinação para determinados acontecimentos que tendem a serem colocados em nosso caminho para que tenhamos a situação de mudança interior. Marcos, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta. Você coloca aqui no plano reencarnatório, se nós viemos para aprender até o 10, só será cobrado até o 10. Mas depois do conhecimento da doutrina espírita, se você fala, poxa, sendo assim, eu quero lutar, me esforçar e eu vou chegar até o 20. Existe essa possibilidade? Você será auxiliado, mesmo que não tenha vindo para esse fim? Sempre. Todos os esforços serão compensados. E isso se usa muito na espiritualidade, principalmente em espíritos que já têm um determinado grau de elevação e, mesmo assim, pedem para poder estar aqui para ajudar aqueles que ficaram um pouco mais para trás. Então, são ações meritórias e que merecem a recompensa. E pode ser feito, sim.
como diferenciar o comodismo do nosso plano reencarnatório, por exemplo, a escolha do mais fácil ou das facilidades das coisas surgem no nosso dia a dia. Quem que fez? Júlio. Então, Júlio, as facilidades são as chamadas as tentações. E tudo aquilo que você percebe que pode vir a mexer com o seu conteúdo interior, mesmo que venha em atos que podem vir a ser desculpáveis, mas que você faz uma vez só, é importante estar atento para que essa uma vez só ela não aconteça. Porque se ela acontecer, sempre haverá as tentações da chamada facilidade. A partir daí, depois acaba se perdendo o controle em relação a isso. Então, é muito importante estar naquela orientação de Jesus do orar e vigiar, quando ele fala para nós. Ore, ou seja, tenhamos o contato direto de pensamento e sentimento com Deus, através das leis divinas, não é para ficar rezando, não, tá? E, quando nós temos a situação de vigiar, estarmos atentos para que os nossos ouvidos e nossos olhos, ou as nossas bocas, não venham a, por exemplo, a ter esse tipo de acesso. Temos que estar muito blindados. As situações e tentações acontecem todo dia. Uma muito clara. E exemplo, às vezes você pega seu carro e você vai a um determinado destino. E você tem um horário. E você pega um trânsito. E esse trânsito vai, se ele continuar da maneira que está, você vai estar impossibilitado de estar naquele horário. Mas do lado você vê um acostamento. E a estrada está parada, mas tem um acostamento, está livre do seu lado. E você precisa chegar naquele local. E aí você opta em cumprir o seu compromisso, mas arriscando a condição de motorista, porque você é um motorista e você é sabedor e conhece que não pode usar o acostamento como via, o acostamento é somente para paradas emergenciais, e você opta em passar por eles. Ah, uma vez só, não me multaram, eu consegui e cheguei no meu compromisso. Então, essa facilidade ela é extremamente perigosa. Às vezes é melhor você perder o seu compromisso, mas com motivo justo, porque você estava preso no trânsito, do que você avançar e, dentro disso, pode acontecer inúmeras coisas. E você pode, inclusive, trazer grandes prejuízos, não só a você, mas como a outros que poderiam estar parados ali e você, na sua pressa, pode vir a ocasionar um acidente. Então, é muito perigoso essas coisas que nós desculpamos em nós para atender às nossas exigências e que, na realidade, elas acontecem justamente para poder nos provar se saber se somos capazes de ceder ou não, ou resistir ou não a essas situações. Estamos voltando às nossas atividades lá no centro. É importante a gente passar algum conteúdo disso. Primeiro, nós deixamos bem à vontade a todos os médiuns e colaboradores que eles se reservem ao direito de ir ou não ao centro espírita. Nós vamos fazer uma tarefa de 1 hora. Ele vai ser um culto do Evangelho. Esse culto do Evangelho, ele vai se iniciar às 8h e vai terminar próximo das 21h. Então, podemos ter aí 50 minutos, podemos ter 1 hora, podemos ter 45 minutos, não sabemos ainda. Amanhã vai ser um teste que nós vamos fazer. Tomamos todas as providências, temos uma equipe que vai nos ajudar, são médiuns colaboradores da nossa casa, e eles vão estar com álcool, eles vão estar ali para poder orientar as pessoas
para levá-los ao seu devido lugar. Nós vamos ter lá a medição da temperatura, o álcool gel, e alguns médiums vão se assentar à mesa. Não vamos ter o passe convencional, nós vamos ter o passe no momento da vibração, da fluidificação das águas, vai ser o passe coletivo, onde nós vamos pedir aos nossos irmãos espirituais que fluidificam as garrafas que as pessoas levam, que naquele momento também procedam o passe junto àquelas pessoas que estarão assistindo o Evangelho da Noite. E o importante em tudo isso é que nós, médiuns, que vamos estar lá prestigiando a nossa doutrina espírita através do Evangelho segundo o Espiritismo, também vamos receber esse passe da equipe espiritual, que também somos merecedores desse carinho da parte deles. Importante é que, como é uma situação inédita a todos nós pensamos numa melhor proposta para podermos ter a nossa casa aberta, não no sentido de fazermos um atendimento, porque o atendimento ele está restrito. Então, não teremos consulta, não teremos passes, vamos ter somente o culto do Evangelho. Então, é um momento de nós aproveitarmos as lições da doutrina espírita e sermos agora aqueles que ouvem, aqueles que estão lá para poder ouvir as palavras do Evangelho, aqueles que vão traduzir para dentro de si aquele conteúdo que, por vezes, por estar numa tarefa em determinada sala, por estar em outra tarefa na porta, em outra tarefa para poder conduzir as passes e as águas, perderam muito do conteúdo da doutrina. Então, agora é o momento de a gente poder apreciar, de poder absorver os bons fluidos. Vai ser um momento muito sossegado, muito tranquilo, um momento que a gente vai poder sentar sem pensar que nós vamos ter que fazer isso em determinado horário, fazer aquilo em determinado outro horário, que precisamos correr para isso ou para aquilo. Vai ser um momento de relaxamento. É um momento inédito para nós médiuns. E nós devemos aproveitar isso. Então, eu gostaria, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu coloquei agora sobre a nossa volta, que vão ser 2 dias da semana, será na terça e no domingo, somente esses 2 dias, num prazo de 1 hora, é importante que tire essas dúvidas, mas sempre colocando que se sintam à vontade para poder ter essa decisão de ir ou não. Não é obrigatório. E que, se continuarem, forem ouvir o Evangelho, será um momento único. E será um momento de grande prazer para todos nós. O Marcos, a minha questão em relação ao que o Nelson colocou, da melhora que ele nos falou aí a respeito dos 20 anos, que ele estava se autoanalisando, e eu tiro isso também de proveito. Eu, assim também, eu me considero que eu melhorei muito em relação a essa pandemia. Porque quando começou, a gente tinha aí um pânico. Eu tive um pânico muito grande e graças, vamos dizer assim, à minha família, que me ajudou muito, a doutrina espírita, e a gente foi vamos dizer assim, se fortalecendo. Isso eu gosto de deixar bem claro, porque hoje eu tenho uma expectativa muito grande em voltar a trabalhar, que é uma coisa que estava me fazendo falta. Aí eu pergunto para você, hoje nós, dentro dessa situação atual, todos nós estamos aí, muitos estão inseguros, muitos estão na certeza de que vai dar tudo certo. Você acha que a doutrina espírita, todos os outros centros, as outras pessoas, vão se fortalecer essa doutrina, ou você acha que ela vai estabilizar ou vai enfraquecer? É uma questão difícil de responder, porque pode acontecer as 3 coisas, né? No primeiro momento, nós estamos vendo aí as casas espíritas fechadas.
E observamos muito claramente que a maior parte dos dirigentes, dos trabalhadores ativos, eles são, em maior número, idosos. E os idosos estão aí impedidos, segundo as autoridades, de poderem sair de casa, de participar, embora na prática isso não aconteça. E nós estamos fazendo um movimento inédito de abrir e testarmos para ver o que pode vir a acontecer. Mas o importante em tudo é que a doutrina espírita, ela é forte por si só. E se nesse momento ela aparenta uma fragilidade via aqueles que movimentam a própria doutrina, é somente uma situação aparente, uma situação de aparência, porque ela vai se firmar. E como nós estudamos lá o final dos tempos, ou o sinal dos tempos, nós percebemos que a doutrina espírita, quando chegar esse momento, daqui a 30 anos, 35 anos, ela vai ter um papel preponderante para que essa regeneração venha a acontecer. Então, nessa aparente fragilidade do hoje, ela está, com toda certeza, se fortalecendo para exercer o papel ao qual ela está aqui no nosso planeta, porque ela é o desígnio de Jesus. E, a partir daí, nós vamos conseguir, com um trabalho mútuo, chegar a esse momento de regeneração. Ora, podemos estar, nesse momento, no mundo dos espíritos, ou mesmo encarnados de volta aqui a esse planeta. Possivelmente, quando se operar essa mudança, ela acontecer, nós, nesses 30, 35 anos, a maior parte de nós não vai estar mais aqui. Mas nós vamos estar do outro lado ou já de retorno. Então, isso vai ser um futuro ainda a ser discutido. Marcos, a Denise ainda está com dúvida, ela está com dificuldade de entender a presciência com o livre-arbítrio. Aí nós temos que pensar e separar algo. A presciência, quando colocada aqui, está fortalecida com bases dentro do que o Espiritismo pode vir a explicar. E aí nós olhamos num exemplo que seja nosso. A nossa capacidade intuitiva. Na nossa capacidade intuitiva, nós sabemos muito bem o caminho que nós temos que percorrer. Sabemos, por um processo de acúmulo de conhecimento de vidas anteriores, na mesma situação que um pai já passou por caminhos que o filho vai começar a passar, sabe das situações de perigo que ele pode vir a enfrentar. E o grande perigo em tudo isso, dentro do ambiente espírita, é optarmos pelas chamadas facilidades. E naquele exemplo que eu dei do livre-arbítrio, inclusive respondendo ao Júlio, na separação da chamada facilidade, de você ter aquele compromisso, e naquele compromisso dele ser urgente, você estar dentro de um trânsito parado, e você vê aquela via ao seu lado, totalmente disponível para você poder alcançar o seu objetivo através do compromisso que você tem, o seu livre-arbítrio ali vai ser determinante para ceder àquela facilidade, mesmo sabendo que aquela facilidade é uma facilidade que pode ocasionar um prejuízo a você ou a alguém. Mas em nome do seu compromisso, você subjuga a sua razão e você se expõe. Então, isso é livre-arbítrio. Então, você tomou a decisão. E a partir do momento que você tem a liberdade de tomar a decisão, você precisa também entender que toda liberdade implica em responsabilidade. Na questão da presciência, é aquilo, você sabe o seu caminho, você sabe o seu compromisso,
Você precisa chegar a ele, mas você não previa que você teria aquele trânsito no meio do caminho. Mas o trânsito está lá. Então, às vezes, é melhor renunciar em nome da razão àquele compromisso, adiá-lo, do que se colocar em risco para poder atender a um futuro compromisso que você nem sabe se vai acontecer ou não, que pode ser que você nem venha a chegar a esse compromisso. Mais alguma questão? Vamos entrar para o encerramento? Vamos pedir para o Nelson encerrar para nós, então. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos fraternalmente, podendo aprender, né? E que isso agregue realmente em conhecimento, mas que esteja vivo em nós para que a gente possa viver cada vez melhor e sejamos pessoas cada vez melhores. E com a oração que Jesus ensinou, vamos encerrar os estudos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.